Irmãos, graças a Deus, estamos aqui reunidos neste dia e este ano de 2022, né, é um ano que todos nós temos uma esperança, né, um ano que melhore, um ano que seja melhor do que o ano passado. Não estamos errados não, viu? Nós realmente, faz sentido, né? A gente desejar o melhor, cada vez, né? Um dia seja melhor que o outro, né? Que um ano seja melhor que o outro. Faz parte, né? E este ano aqui, você quer que este ano de 2022 seja diferente? Será que é um seu desejo que seja diferente do que foi os outros anos? Diferente de 2021? O que você espera deste ano? Guarda essa pergunta aí, né? Talvez você já tenha no seu coração, já tenha respondido, né? Você já tenha bem claro para você, né? Ou tal, né? Eu gostaria, né? Seria muito bom, né? E eu até lembrei, quando estava fazendo a mensagem, lembrei de uma música dos anos passados, alguns anos idos, do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. É uma música que eu não sei direito como canta, mas a letra era assim, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Eu não vou me arriscar a cantar aqui porque não quero dar vexame, mas era uma música que falava que, na verdade, para uma moça, né, namorar com eles, quem está cantando, né, namorar com eles, ia ter que mudar, porque tinha que deixar de ser orgulhosa, essa moça tinha que deixar de se achar tanto, né? Então, ela, para namorar com ele, tinha que mudar. E não era o mundo que ia ficar diferente, nem o namoro que ia ser diferente. Era ela que teria que mudar, né? Então, isso é muito interessante. Só uma parte, viu, gente? Bom, no Bokuchikai, o pastor Edu, ele nos trouxe um desafio para nós continuarmos em frente, né? Como será de 2022? E me chamou bastante atenção a mensagem que ele trouxe, né? Então, por isso eu trago aqui uma versão revista e atualizada, né? Copiada e melhorada. Não é exatamente a mesma, né? Mas está adaptada. E a gente vai meditar sobre um povo que Deus chamou para ser diferente. É um povo que Deus chamou para ser diferente. Vamos lá em Êxodo, capítulo 14, versículos 10 a 16. Ainda não. Eu vou só ler aqui. A partir do Êxodo 13, né? Êxodo 14, 10 a 16. Eu vou ler aqui. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante.
erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém. E nós vemos aqui o povo de Israel estava saindo ali do Egito, né? Estava saindo de uma condição de escravidão. Os irmãos, talvez nenhum de nós aqui tenha sido escravo de alguém, né? Alguns se acham escravos, mas realmente escravidão é difícil, não tem direitos, né? Não, só tem deveres, e muitas vezes é obrigado a fazer muitas coisas que não quer fazer, né? E muitas vezes não tem nenhum tipo de ajuda, nenhuma assistência, nada, né? Então, escravo é muito triste. E o povo de Israel estava numa condição de escravidão no Egito, mas chegou ali, num momento, eles clamaram, mas também murmuravam, né? Vamos ver assim, mais ou menos, qual era a situação deles. Eles, primeiramente, eles estavam com deserto por todos os lados. Lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 20, nós vemos lá, assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Onde eles estavam, era deserto mesmo, era deserto, né, em todos os lados. Capítulo 14, versículos 2 e 3. Aqui, Deus conversando com Moisés, orientando Moisés. Deus disse assim: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Eles estavam cercados pelo deserto, naquele local ali, né? Também, o que eles tinham à frente? Eles tinham o mar à sua frente. 14:9, né? No versículo 9, nós lemos assim: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Eles tinham na frente deles o mar, desertos, né, dos lados, e Faraó e o seu exército estavam atrás, né? 14:7 diz assim sobre o Faraó: levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, em Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Eles estavam cercados. Na frente era o mar, atrás era o exército de Faraó, dos lados era deserto, né? O que acontecia ali? Eles estavam num beco sem saída, né? A gente podia chamar isso de beco, né? Eles estavam totalmente assim, cercados, não tinha saída nenhuma para eles. E olha só a pressão. O exército de Faraó era provavelmente o maior exército daquele mundo conhecido, né? Você imagina todos os carros de guerra do Faraó, e inclusive, né, não é total, mas inclusive 600 dos melhores, 600. Eu não sei se os irmãos sabem, mas numa guerra assim, realmente, eu acho que não existem 600 tanques de guerra, né, assim, para você colocar ali à disposição. Não sei se existe isso, né? Existem alguns,
Mas Faraó tinha 600 carros, a gente pode dizer que é meio que como um tanque de guerra nesse negócio aí, né? Ninguém podia contra um carro bom e protegido ali contra o pessoal que ia geralmente a pé ou a cavalo só, né? Mas veja ali, cercados. O que deveriam fazer? A gente hoje aqui também, a gente poderia dizer que nós estamos cercados pela pandemia. Estamos cercados pelo Covid, cercados pelas ondas, né, de contágio. Agora está aumentando de novo o Ômicron. Por enquanto é o Ômicron, né? Não sei depois, mas mortes também, lockdown, né? Hospitalizações, as internações têm aumentado. Então a gente também muitas vezes nos sentimos cercados, beco sem saída. O que a gente deve fazer? Essa coisa não termina, né? O que a gente deveria fazer? A gente, ao longo desses anos, últimos anos, a gente teve que tomar muitas decisões, né, em nossas vidas, decisões diferentes do que estávamos acostumados. E o pior, que muitas vezes são decisões só provisórias. A gente se desgastou bastante para tomar uma decisão provisória. E não parece que tem, assim, um final definitivo. A gente tem muitas coisas que estão acontecendo. E as nossas decisões, muitas vezes, não são unânimes, às vezes não são tão agradáveis, são decisões que nem sempre se quer, mas precisa. O que a gente deve fazer, né? Quando você está num beco sem saída, quando você está sem opções agradáveis, você se sente encurralado, o que você faz? O que nós devemos fazer? Né? Então, alguns clamam a Deus, outros saem fazendo coisas erráticas, fazendo algo sem pensar, mas para não ficar parado. Mas começa a fazer um monte de coisa, né? Outros ficam paralisados, ficam parados, né? Sem ação. Outros, às vezes, começam também a discutir, começam a acusar, jogar a culpa em alguém. E o que é que os israelitas fizeram? O que é que naquele momento o povo de Israel fez? Né? Vamos ver aqui que a primeira coisa que eles fizeram... desculpe. Primeira coisa, quando eles olharam e viram o exército de Faraó chegando, eles clamaram ao Senhor. Versículo 10. Primeira coisa que eles fizeram avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. A primeira coisa que a gente precisa fazer é clamar ao Senhor. É a primeira, né? A coisa mais importante ali é ir buscar a direção de Deus. A oração, o clamor, ele é válido, não só naquela época, mas para os dias de hoje também. A gente precisa levantar clamor a Deus. Precisamos buscar a direção de Deus. Hoje nós temos muito mais conhecimento, muito mais tecnologia, nós temos muito mais ciência, mas precisamos clamar a Deus. Tem momentos em que a primeira coisa que a gente precisa fazer é como aquele povo fez, clamar a Deus. E algumas vezes parece que Deus não está ouvindo, né? Parece que está demorando, parece que Deus não está nos dando uma resposta, mas a resposta chega. Provavelmente Deus vai responder sim, ou vai responder não, ou vai responder espera um pouco, né? De qualquer jeito, a resposta de Deus para nós nem sempre é o sim, nem sempre é aquilo que nós queremos, né? Nem sempre é aquilo que nós esperamos, mas não significa que Ele não respondeu. Deus responde,
mas nem sempre conforme a gente gostaria. A gente precisa orar, precisamos crer que Deus ouve, e isso vai fazer a diferença em nossas vidas, né? Jesus mesmo é quem nos insiste muito para buscar a Deus em oração. É Jesus mesmo quem nos fala. Então, a gente pode ter a certeza de que quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, as nossas orações chegam diante de Deus. Mas também tem outras coisas que chegam diante de Deus. As nossas murmurações também chegam diante dele, né? No caso ali, nós vemos ali, versículo 11 e 12, era uma murmuração do povo contra Moisés. Eles clamaram contra Moisés, e dá para ver aqui, né? Foram meio grosseiros lá, né? Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Onde já se viu falar um negócio desse, né? Seria uma grande, uma enorme grosseria. Mas falaram isso daí naquele momento de terror, de desespero, e colocando: o que você fez conosco, nos tirando de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. É fácil a gente murmurar quando as coisas estão ruins, né? Quando estamos no sofrimento, quando nós achamos que a coisa está pegando, e é fácil a gente achar culpados, ficar procurando culpados, responsáveis, né? É fácil a gente fazer isso, querer voltar atrás. Os egípcios queriam voltar atrás, pensaram lá: por que nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui? A gente podia estar lá atrás, podíamos estar dormindo nas nossas casas, comendo um alimento, podíamos estar lá. Por que nós estamos aqui, né? É algo que eles estavam cogitando ali, e na realidade eles estavam sendo libertos da escravidão. E eles queriam voltar atrás, mas eles queriam voltar à mesma vida de antes, né? E Salomão, na sua sabedoria, ele fez uma ótima afirmação, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Ele disse assim: não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Isso é interessante, porque nós muitas vezes não pensamos assim, né? Ficamos pensando muitas vezes quando as coisas não estão muito bem, quando as coisas não estão boas, pensamos: puxa, se pudesse voltar um ano atrás, pudesse voltar no passado, né? Antes é que era bom, antes era assim, funcionava assado, e a gente fazia isso e aquilo, puxa, como era bom, né? Então, nós às vezes temos essa tendência, né? Temos a tendência de ficar pensando nas coisas do passado, esquecemos o nosso presente e aquilo que podemos fazer no futuro. Acabamos esquecendo, porque Deus, Ele é o dono da nossa vida, dono do nosso presente, do nosso passado, do nosso futuro, e a gente também acaba murmurando contra o governo, né? Contra as nossas autoridades, contra as decisões que eles tomam. Nós mesmos somos alvos de murmuração também, né? Quem não foi aqui já alvo de murmuração na sua vida? Então, a murmuração, né? Deus realmente não aprova a murmuração. E diz, né? A gente precisa se lembrar que Deus ouve tanto o clamor quanto a murmuração. O povo de Israel murmurou muito no deserto. Deus
também castigou bastante, conforme as suas murmurações. Várias vezes, né? Deus perdeu a paciência com o povo. Moisés ainda intercedia ali a favor do povo, né? E a gente precisa lembrar uma coisa. Não precisamos, não é sábio ficar murmurando, pensando que o passado foram dias melhores que os de hoje. Hoje, o passado já passou. Hoje nós temos o presente e temos muita esperança para o nosso futuro. Além disso, é o próprio Deus quem garante para nós que tudo em nossas vidas concorre para o nosso bem. Faz parte do propósito de Deus para nós. A gente precisa lembrar, né, dessas coisas. Mas os israelitas não esperavam que Faraó perseguisse, não esperavam que continuasse perseguindo, achavam que já estavam totalmente livres, sem sofrimento, sem nada, né? Que a situação ia ser diferente. E a gente vê aqui Moisés, mais uma vez, manifestando a confiança na promessa de Deus e dirigindo o povo, encorajando o povo a confiar no Senhor. 13:14, ele diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Não sei o que cada um de nós falaria se estivesse no lugar de Moisés. Eu nem vou falar também. Não sei o que cada um falaria e nem eu também. Mas Moisés, ele naquele momento crítico, ele encorajou o povo de Israel, né, a confiar no Senhor, sabendo que Deus iria lhes dar o livramento. Moisés confiava totalmente na promessa de Deus de levar o povo até a terra prometida. Moisés tinha uma confiança muito grande e não estava vacilando nessa confiança. E ele pôde encorajar aquele povo. E na realidade, o que ele mostrou aqui é que Deus é quem age. Nós podemos fazer pouca coisa, né? Na verdade, nós somos tão frágeis, limitados, mas é Deus quem age. E o que nós fazemos, né? Nós fazemos bem se nós seguirmos e obedecermos a Deus, o que Ele quer nos falar. Nós fazemos bem isso. A palavra de Deus, ela é rica em nos mostrar, em nos revelar a vontade dEle para nossas vidas. A palavra de Deus é que vai nos trazer encorajamento, vai nos trazer ânimo, vai nos trazer confiança. Então, por isso, a gente precisa se apegar às promessas de Deus para nossas vidas. A gente precisa prestar atenção no que Deus está querendo falar conosco. Às vezes, Deus envia alguém para falar conosco. Quem já talvez não passou por isso, né? Você estava numa situação difícil e alguém chegou do nada para você e trouxe palavras de encorajamento, né? Às vezes acontece isso, Deus manda gente, né? Às vezes pessoas mandam, Deus usa pessoas para mandar versículos, passagem bíblica para nós que caem exatamente com a situação e nos trazem conforto, né? Deus usa isso também. A gente precisa lembrar, né, que sempre nós estamos a caminho também, estamos numa jornada, né? Estamos a caminho do céu, estamos a caminho de estar na presença plena do nosso Deus, né? Na vida eterna. E nós passamos também por situações difíceis. Muitas vezes existe o momento em que nós estamos num beco sem saída. Não somente uma vez, várias vezes.
né? A gente deve ter passado por isso. Existe um mar na nossa frente. O que nós devemos fazer? Como Moisés aqui, lembrar das promessas de Deus, confiar na palavra de Deus, seguir em frente. Versículo 3. O que Deus diz aqui no versículo 15, né? Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Numa situação como aquela, talvez seja mais fácil dizer do que fazer, né? Diga aos israelitas que sigam adiante. Agora, os israelitas veem o mar ali, como é que nós vamos seguir avante, né? Como que vai ser isso? Mas eles deveriam marchar para o mar. É interessante isso, né? Continuar avante seria isso. Teria ir exatamente direto para o mar, que estava na frente deles. E isso é um negócio assim totalmente diferente do que eles já tinham visto até aquele momento. E só que os israelitas, eles deviam entender que o Senhor lutaria por eles. Isso é um ponto. Que Deus ia providenciar, né? E deveriam seguir em frente, marchar para frente, não marchar para trás. Não era para voltar para o Egito, não era para voltar para o exército de Faraó, enfrentar o exército de Faraó, não era isso. Seguir em frente, ali para o mar, rumo a Canaã, a terra prometida. Era para eles fazerem isso, para frente, não para trás. Então, pensar à frente. E eu lembro que uma vez, a Miriam e eu, a gente estava num dilema. Queríamos servir a Deus, estávamos lá buscando a direção de Deus. E não achávamos nada, né? Umas evidências aqui, outras ali. Na verdade, a gente estava meio cego mesmo. Mas o fato é que a gente não estava enxergando, né, o que Deus estava querendo mostrar. E então passou ali pela cidade um casal de missionários. E a gente conversando, eles falaram assim: olha, quando a gente está assim, sabe o que você pode fazer? Você dá o primeiro passo. Se for na direção certa, Deus vai confirmar. Mas se for na direção errada, Deus vai corrigir. Importante é que você dê um primeiro passo, né? Então, é isso que a gente deve fazer. Deus vai fazer o resto. Nós precisamos dar um primeiro passo, estar dispostos a dar o primeiro passo. E é desse jeito, é dessa forma, com essa atitude que nós vamos experimentar o poder de Deus. Vamos experimentar a direção de Deus. Né? Nós vemos lá no versículo 16, o que Deus faria pelo povo. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eles iriam ver o grande livramento que Deus iria fazer para com eles, em favor deles. A gente também precisa pensar em confiar no Senhor com ousadia, né? Obedecer a Deus com ousadia. Mas, por favor, não me entendam mal. Não estou aconselhando a serem irresponsáveis, hein, gente? Não estou aconselhando a ir dar de cara no muro, na parede, não é isso, né? Ir assim adiante de qualquer jeito. Olha aqui. Antes dos israelitas pisarem realmente no mar, o que iria acontecer? O mar iria se dividir, né? Então, aqui que Deus, ele deu uma ordem para Moisés: erga a sua vara, estenda a sua mão para o mar.
as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O importante é termos essa atitude de confiança e obediência a Deus, né? Estarmos dispostos a dar o primeiro passo, darmos o primeiro passo. Mas a gente não é para a gente fazer isso irresponsavelmente. Se Deus está mostrando um caminho, Ele vai nos dar o sinal. Ele vai nos permitir trilhar esse caminho em segurança, né? Então, não é de qualquer jeito. Tem uma história que é uma coisa, um evento parecido. Era uma família crente, muito fervorosa, e num dia de muita chuva, eles iam para a igreja. Aí, quando chegaram na beira ali do rio, a ponte tinha caído. Então eles não poderiam atravessar a ponte. Eles ficaram pensando, mas e agora? O que nós vamos fazer? Aí chegaram à conclusão, não, a gente vai em obediência a Deus, nós vamos tal, e Deus vai nos ajudar de algum jeito. Nós vamos atravessar esse rio. Então, toda a família, não sei se eles estavam tremendo, como é que foi, resolveram atravessar. Só que o rio tinha derrubado a ponte com a água, imagina como é que estava o rio, né? Estava cheio, o rio estava perigoso. Mas eles resolveram atravessar. Não sei, não sabemos com que intenção, mas acabou que morreram todos afogados. Infelizmente, eles forçaram uma barra ali. Bom, eu não sei se era, né, o propósito de Deus levá-los daquele jeito ali, talvez, né? Mas o fato é que a gente não deve fazer as coisas de maneira irresponsável. A gente precisa fazer, seja o que a gente for fazer, precisamos fazer com segurança, né? Nós aqui estamos mantendo, aliás, vamos reforçar novamente os protocolos de segurança. A gente está num momento novamente de alto contágio, né? Alta transmissibilidade da Covid, novamente. Então a gente precisa tomar cuidado, vamos manter, lembrar de manter o nosso distanciamento, máscaras, né? Higienização das mãos, vamos tentar lembrar bem disso, né? Embora a nossa vontade seja abraçar os irmãos, seja nos aproximar, né, dos irmãos, mas precisamos ter esse protocolo de segurança, ok? Fazer com segurança. E dentro disso, dentro dessa situação, a nossa orientação é continuar o que nós estamos fazendo, seguirmos à frente, continuar a nossa jornada, né? Se a gente pensar, né? Muitas vezes nós paramos alguma coisa no meio. Será que podemos recomeçar, né, aquilo que paramos? Não sei, ou inovar, fazer diferente aquilo que nós fazemos, né? Então, o que Deus espera de nós? Talvez fazer diferente o que a gente fazia antes. Moisés, ele foi ordenado a estender a vara para o mar, para que as águas se dividissem. O pastor Edu lá, ele estava encenando, né? Ele não sabe se Moisés estava tremendo assim, mas se fosse ele, o pastor Edu, ele disse que ele estaria tremendo tanto que a vara não ia parar na mão dele, talvez, né? Por quê? É algo muito diferente você fazer isso. Estender a vara, qualquer um consegue estender uma vara, né? Na mão assim. Mas você estender a vara para o mar, para que o mar se abra, isso já é coisa diferente. Muito diferente. O povo sabia muito bem andar. O povo sabia marchar. Mas marchar para dentro do mar, isso era uma coisa diferente, né? E às vezes nós temos que pensar que Deus queira fazer algo diferente, né? Não sei, né? Temos feito coisas diferentes.
um culto híbrido, quem é que iria imaginar, né, aqui antes, que iríamos ter um culto híbrido? Ou que nós iríamos, que o pastor iria falar assim para os membros. Antes a gente falava, não assista culto na internet, venha até a igreja, venha aqui. Mas agora nós fazemos o contrário, assista o culto pela internet, né? Não deixe de fazer isso. Então, são coisas diferentes que nós temos feito. E tomar Santa Ceia, cada um na sua casa, quem que já imaginou isso? Né? A gente celebrar a ceia desse jeito. Não, são coisas diferentes. A gente precisa fazer coisas diferentes. De alguma maneira, nós temos feito algo diferente. Mas a pandemia, ela não vai terminar tão cedo. Se continuar assim, nós vamos ter variantes atrás de variantes, e se Deus quiser, se Deus permitir que essas variantes enfraqueçam a ponto de se tornar como uma gripe só, graças a Deus. Mas se houver algum revertério aí, né, e alguma variante voltar a ser forte de novo, não sabemos. Mas não podemos ficar esperando, né, de braços cruzados. Precisamos continuar a nossa jornada, né? É isso que o povo ali de Israel precisava fazer. O que eles podiam fazer? Eles não sabiam fazer muita coisa. Então era para continuar a fazer o que eles sabiam. Continuar andando, marchando, né? Também nós, tem muita coisa que não sabemos fazer. Né? Não é necessário fazermos algo que não sabemos fazer, né? Não é necessário a gente fazer algo para o qual não fomos chamados para fazer. Nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Né? Então, o que, né? Seja o que for, talvez tenhamos que pensar diferente. Os israelitas, para nós concluirmos, eles estavam numa situação diferente, eles esperavam que as coisas mudassem, né? Mas eles foram desafiados a mudar. Eles foram desafiados a fazer algo diferente, a mudar. Né? A situação de perseguição, de lutas, ela não mudou, continuou. Né? Ao longo de toda a jornada, continuaram tendo as dificuldades, continuaram tendo problemas, mas eles é que precisavam mudar. Deus queria que eles mudassem e precisou 40 anos no deserto para que o povo fosse outro. Não para que a situação fosse outra, né? Mas que o povo fosse outro. A gente também espera um ano diferente, um ano melhor. Isso é bom, né? A gente espera um ano melhor que o ano passado. Esperamos um ano diferente, que seja diferente. Mas muitas vezes nós é que precisamos ser diferentes, né? Tem já passou? Não, né? Tem um cartoon ali, esse é da Mafalda. Hoje eu estou colocando umas coisas aí. Já passou? Então tá. Essa a gente espera algo diferente, que a situação seja diferente. Mas não podemos ficar esperando, né? Na verdade, Deus espera que nós sejamos diferentes. Esperamos uma igreja diferente, muitas vezes, mas precisamos entender que nós precisamos mudar. Você já pensou nesse sentido? Se for para ser diferente, em que você deveria ser diferente? Se é para nós mudarmos, se é para nós sermos diferentes, né? Em que nós precisamos ser diferentes? Quero deixar isso com vocês, essa pergunta, essa questão, para você colocar diante de Deus. Colocar a sua vida diante de Deus. Será que Deus quer fazer de nós alguma coisa diferente? Né? O que será que Deus quer? Se Ele quer, o que será?
Vamos buscar diante de Deus. Amém? Vamos orar? Você que está em casa também, vamos acompanhar, pode acompanhar em oração, agora neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por exemplos que nós vemos, por ensinos que nós podemos trazer para nossas vidas. E, ó Deus, no dia de hoje também, nós muitas vezes nos sentimos encurralados, sentimos sem saída, muitas vezes sentimos que não há solução à vista, uma solução fácil, às vezes nos sentimos verdadeiramente num beco sem saída. Mas, ó Deus, é um momento que também os israelitas passaram, mas eles clamaram, Senhor. É o que nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas, para que, ó Deus, nós possamos ser transformados pelo Senhor. Ó Deus, o que o Senhor quer fazer das nossas vidas? O que o Senhor quer de cada um de nós? Mostra-nos, ó Deus. O Senhor quer que nós mudemos, sejamos diferentes em alguma coisa. Ó Deus, mostra a cada um de nós, Senhor. Se o Senhor quer que que a igreja, a tua igreja aqui, ó Deus, tenha algo diferente, seja diferente, mostra também, Senhor, a cada um de nós. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos dirigir, o Senhor venha nos mostrar, para que nós possamos continuar a caminhar diante do Senhor, com a segurança, porque sabemos que o Senhor nos leva, o Senhor nos acompanha em segurança. Mas mostra-nos, ó Deus, a direção que nós devemos tomar. Deus, nós colocamos nas tuas mãos nossas vidas. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor. Nós oramos e agradecemos pela resposta, pelo que o Senhor vai falar conosco. Desde já nós agradecemos, ó Deus. Vem, Senhor, falar com cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.